Boa noite, meninas. Estamos aqui no nosso canal Deise Muri Oficial, onde a gente vai fazer um fórum de debate sobre empreendedorismo feminino. Para isso, eu trouxe 3 feras. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou Deise Muri, CEO da Sertel, que é uma empresa de segurança eletrônica aqui no Rio de Janeiro, que tem 53 anos no mercado aqui. E a gente está disponibilizando esse canal para falar com mulheres empreendedoras, com homens empreendedores, com pessoas que têm vários tipos de negócios, usar esse canal para networking e a gente poder disponibilizar um pouco do nosso conhecimento. Eu trouxe 3 mulheres guerreiras maravilhosas, uma Giovana Donella, que foi minha conselheira, que entende tudo sobre liderança, gestão, tudo que ela pode auxiliar nessa área, estratégias, é o mercado da Giovana. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ruth Misley é de Curitiba, tem empresa em Curitiba, em Minas, de roupas. Ela fabrica roupas para mulheres. E Mazé Lima, que é uma querida, que eu já conheço há bastante tempo também, e que está aqui hoje, vai falar um pouco sobre a experiência dela, a história linda de vida que ela tem, que ela faz doces, né? Doces caseiros. Então, eu vou começar agora falando com Giovana. Giovana, se apresenta e depois todo mundo vai se apresentar. Boa noite, Deise. Primeiramente, muito obrigada por me convidar para bater um papo com toda essa turma maravilhosa, ainda mais na presença da Mazé e da Ruth, que são tão queridas aí, empreendedoras no Brasil. Falar um pouco da gente é sempre muito difícil, né? Mas se eu puder resumir um pouco a minha história, eu diria que eu sou uma inquieta, apaixonada por pessoas, apaixonada por gestão de empresas, e é isso que me levou a fazer a trajetória que eu fiz, né? Eu tenho uma história de executiva, eu tive em todas as cadeiras da companhia, desde auxiliar de escritório até presidência, e eu acho que isso é o que me trouxe toda a bagagem que eu tenho atualmente para sentar nos conselhos de administração. Hoje eu estou em 7 conselhos no Brasil, atuo em empresas de varejo, empresas de saúde, educação, empresas de engenharia, de agrobusiness, e são nesses negócios, então, que eu executo a minha paixão, né? Eu digo sempre que para cada reunião é uma diversão diferente, para cada reunião é um pouco a mais que a gente deixa para as empresas e também recebe muito. Resumidamente, eu tenho atuado em governança corporativa para empresas familiares no Brasil. Nas horas vagas, dou as minhas aulas em MBAs e dou algumas palestras quando me convidam assim para falar para o público. Acho que um pouco é isso. Agora vamos ouvir então um pouco da Mazé também. Mazé, conta para a gente aí um pouco de você. Obrigada, Giovana. Boa noite para você. Boa noite, Deise. Obrigada pelo convite, Deise. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, né, com esse trio de mulheres maravilhosas, a Ruth, e falando para você também, né, que está aí na sua casa, que está assistindo a gente. Obrigada por estar aí ouvindo, assistindo, e tenho certeza que essas mulheres aqui incríveis que estão aqui comigo, nós vamos, né, juntas, poder contribuir cada uma um pouquinho com a outra, né? Eu sou Mazé Lima, sou fundadora da Mazé Doces Artesanais do Brasil, uma empresa que faz, assim, doces artesanais, todos de frutas, sem conservantes, que são muito saborosos, feitos com muito amor e carinho. E olha, como a Giovana está falando, né, dessa trajetória toda que nós mulheres temos, ela está falando aí de tudo que ela faz, que é tudo muito lindo, que nas horas vagas ela dá palestra, enfim. Eu também me divido entre a arte de fazer doces, que eu sou apaixonada pela arte de fazer doces, né? Pela minha família, os meus filhos. Sou uma vó também, já sou vó. Muito feliz por ser vó. Nas minhas horas vagas também eu dou palestras, né? Falo um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui, como eu fundei a Mazé Doces, né? Porque quando eu comecei meu negócio, ele foi estritamente por necessidade de prover os meus filhos e a minha família. E, assim, comecei a fazer doces por uma necessidade, fiz um tacho de doce, saí nas ruas de Carmópolis para vender e ganhei R$20 e percebi naquele momento que eu mudaria o rumo da minha história. E mudei mesmo, porque de lá para cá eu nunca mais parei de fazer doces. É uma alegria estar aqui e dividir com vocês um pouquinho dessa minha doce trajetória ao longo dessa 1 hora que a gente vai ter um papinho aí. Obrigada. E agora, Ruth, fala um pouquinho da sua trajetória aí para a gente. Boa noite, então, meninas.
um prazer enorme, uma honra estar aqui, né, do lado de profissionais tão de peso como, né, são essas apresentáveis aqui. E, bom, eu sou gestora, assim, de duas redes de empresas familiares que nasceram pequeninas também e têm representado aqui no mercado de Curitiba. A gente tem fabricado também em Minas, né, mas atendido bastante aqui o sul do Brasil, e com os nossos produtos, maioria fabricação própria mesmo, e eu represento hoje, assim, uma empresa familiar, né, composta na gestão por mim, por meu esposo, por mais uma sócia. Estamos presentes aí 25 anos, há mais de 25 anos no mercado aqui de Curitiba, e realmente essa questão da pandemia tem nos feito reinventar muito, como eu tenho certeza que todas aqui têm algo a acrescentar quanto a isso, né? Porque, de repente, a gente tem um negócio tradicional, né, que é seguido durante anos, exatamente da mesma coisa, né, no começo, assim, tendo aquelas filas das mulheres querendo as blusas, as coisas que a gente fabrica, e, de repente, a gente vem com uma realidade que, opa, agora nós temos que correr atrás dos clientes de alguma outra forma, se reinventar, né, e estar nesse processo é o que faz a gente praticar a constância e estar em constante evolução, né? E a oportunidade de ficar discutindo aqui com vocês, né, e agregar valor, talvez trazer alguns insights para empreendedores que são como nós, ou talvez que estejam enfrentando alguns problemas que, inclusive, pode ser como os nossos, né? Pode trazer aí insights não só para os nossos negócios, como para quem está assistindo também. Que bom. Parabéns às três. Obrigada pela disponibilidade e pelo desejo ardente de estar aqui e ajudar outras pessoas, né? Porque essa é a nossa intenção, estar aqui para ajudar outras pessoas. Eu vou falar dois dados. A gente fez uma pesquisa bem interessante sobre o empreendedorismo feminino. Eu não sei se vocês sabem que em 2018 o Brasil foi o 7º país de empreendedorismo feminino e em 2017 terceiro país. Então a gente vem com uma crescente das mulheres no mercado querendo realmente contribuir, né, para mudar o mundo, não sei, mudar. A gente quer, principalmente nós que somos assim, mulheres mais desbravadas, né? A gente quer realmente fazer algo diferente. E a gente percebe isso na sociedade, né? Além disso, conversão em negócios, né? A conversão de empresas, 44% foram mulheres e 32% homens. Então, as mulheres estão empreendendo mais ainda por necessidade do que os homens. Então, baseado nisso, eu queria primeiro, antes da gente começar as nossas perguntas para a gente debater, dar um oi para o pessoal que está assistindo a gente, agradecer a audiência, colocar os comentários, as perguntas que vocês têm, aproveitem, suguem, porque o pessoal aqui entende. Então, é isso. Primeiro, eu queria perguntar a vocês, e eu vou começar com a Ruth. Ruth, que desafios você entende que as mulheres ainda sofrem por serem empreendedoras mesmo no século XXI? Eu acho que, assim, para a mulher, principalmente, tem aquela taxa que você sai de empreendedora nascente para empreendedorismo iniciante, né? E o empreendedorismo nascente é muito maior nas mulheres do que o empreendedorismo iniciante. O que é empreendedorismo nascente? É aquela mulher que começa a fazer o seu negócio, que ainda está em processo de criação do CNPJ, mas que ainda não tem um quadro de funcionários, né? É aquele tipo de negócio que vai até os 3 anos e meio. Então, nesse tipo de escala, a mulher está muito mais presente. Porém, quando ela passa desses 3 anos e meio, a gente vê uma queda abrupta, assim, de mulheres que permanecem nesse meio. Por quê? Porque para nós, mulheres, é muito peso a questão da família, de você ter uma estabilidade que muitas vezes o negócio que você trabalha pode colocar para você, do que você ter o desafio de empreender, de você fazer o seu próprio dinheiro. Pesa muito, porque a gente começa a pensar também
como um todo, na sua família, nos seus filhos, né? Então, por exemplo, como a Mazé colocou, eu tive, assim, né, a visão de que eu posso fazer 20, de repente eu posso ver 40, mas às vezes se aparece na vida da Mazé ou de qualquer outro empreendedor a oportunidade assim, olha, vem empreender comigo e aqui você vai ter um salário fixo de R$ 2.000, para a mulher é muito mais tendencioso largar esse empreendimento e buscar uma estabilidade maior. Então, eu vejo que esse é o cenário que é mais difícil para uma mulher que está começando hoje a enfrentar, a acreditar com garra, com constância que o seu negócio vai dar certo, né? E principalmente em um mundo instável, né? Isso pode acontecer. Você não concorda com isso, Mazé? Totalmente, totalmente, Ruth. Eu ainda estava hoje apanhando jabuticaba, porque é uma coisa que eu faço toda safra, eu gosto de ir no primeiro dia de colheita, porque para mim isso é muito importante, todas as frutas, visitar os fornecedores, e eu conversava isso com o Evaldo hoje de manhã, falava de que quando eu comecei, do meu sonho, do meu propósito, o quanto é desafiante você ter um negócio, principalmente para a mulher. Eu falava justamente do posicionamento que a mulher tem que ter para ter um negócio. Ela tem que permanecer no negócio, ela tem que ser muito firme, ela tem que acreditar muito no sonho dela, no propósito de vida dela. Porque só assim é possível você vencer os desafios, porque eles são muitos, principalmente vindo da família. Porque você tem uma jornada tripla, quádrupla, quinta, porque é filha, é marido, é mãe, é pai, é todo mundo. E a família mesmo, ela te cobra muito, de que você está dedicando muito trabalho, que você não tem mais atenção. Então, eu acredito que esse é o maior desafio que nós, mulheres empreendedoras, enfrentamos, é justamente ter que dividir entre negócio e família. Porque para seguir firme no meu sonho, no meu propósito, eu tive que não ouvir as pessoas que diziam isso à minha volta, e focar no meu propósito, no meu sonho, né, que precisava muito trabalhar para sustentar os meus filhos. Então, isso passou, assim, aquela minha base, né, e não dar ouvido para tudo isso que estava à minha volta, não ouvir os ruídos, porque são muitos ruídos que querem te tirar do seu caminho. Então, o maior desafio para uma mulher empreender, sem dúvida, é essa jornada tripla aí, vai para frente com os filhos, enfim, a família e tudo. Isso faz com que é muito limitante para os nossos negócios, assim, se a gente for olhar para esse lado. Giovana, o que você tem a entregar aí para complementar? Eu acho que um dos grandes desafios da mulher, sem dúvida nenhuma, é essa jornada múltipla, né? A gente estava conversando um pouco antes, o preconceito que muitas vezes ela, no seu dia a dia, né, em todas as suas ações, ainda tem muito preconceito, né? Então, um fornecedor ou um vendedor vai falar com uma mulher é diferente de falar com um homem, indiscutivelmente isso ainda existe. Acho que as questões, por exemplo, de juros para uma pequena empreendedora, né? O quanto ela tem que absorver de custos para os seus negócios, e aí tem que ir a banco e tem juros que realmente são muito altos. A gente tem hoje, se a gente pegar o número de mulheres dentro do empreendedorismo, você pegar mulheres de nível superior incompleto e primeiro grau completo, as mulheres hoje já avançam muito mais de 10 pontos com relação aos homens, e, no entanto, são as que têm mais dificuldade para empreender. Então, resumidamente, são escalas totalmente diferentes. Até o que ela precisa produzir no seu negócio e no seu lar para conseguir dar conta de tudo isso é uma estafa muito grande, e isso muitas vezes onera até o próprio resultado do negócio dela. Eu queria dar um oi para a Célia Maia, que está aí assistindo, deu oi para a gente. Aritana Salles deu hello, Lucimar Santos, que bom ouvir esse grupo de peso, viu? Olha, tem um pessoal lá vendo a gente, Cláudio também, que é um empreendedor, meu amigo, está lá ouvindo, fazendo bolo e ouvindo, acabou de me mandar uma mensagem aqui. E aí, eu queria continuar perguntando a vocês o seguinte, trazendo a experiência da vida de vocês, né? Em que momento vocês sentiram vontade de desistir? Porque esse momento, ele bate na nossa porta, sem dúvida nenhuma. Ou cedo ou tarde, mas ele bate. Então, Giovana,
Que momento você pensou assim, poxa, acho que eu vou largar tudo para lá, vou virar, sei lá, empregada numa empresa, vou seguir os passos lá e pronto? Eu acho que nesse negócio que eu tenho hoje, que é uma empresa de consultoria, você sempre, quando monta um negócio, você coloca um número de anos que você fala, aqui tem que dar, e a partir daqui já tem que começar a dar resultado. Quando fez mais de 2 anos passados da fase que eu pensei que ia dar retorno e ainda não estava dando retorno, eu falei, nossa, tem hora assim que dá vontade de desistir. Você fala assim, meu Deus do céu, né? Deixa eu desistir disso. Mas a liderança, a perseverança, na verdade, no negócio, ela tem que existir sempre, sempre quando você acredita no propósito. Então, quando você tem o propósito totalmente engajado dentro da tua paixão, eu acho que aí não precisa ter medo, é seguir em frente e fazer acontecer. Eu sempre digo que eu tenho até um TED Talk que diz isso, um TEDx, que o trabalho não é sem querer, tem que ser de propósito. Não adianta também a gente amar e achar que só amei o negócio vai sair. Não, a gente tem que batalhar muito, tem que colocar muito a mão na massa, tem que arregaçar a manga, tem que fazer, e a partir daí eu acho que as coisas começam a acontecer. Mas tem horas que dá vontade de desistir, sim. Tudo é dedicação, né, Giovana? Não tem, Tudo. não existe a mágica, não existe nada. Existe dedicação para ter um resultado, né? Onde a gente coloca a energia da gente, onde a gente prioriza, né? Mas e você? Conta para mim, que dia você pensou assim, olha, eu vou largar esse doce para lá, não quero mais fazer isso, tô legal, tô ficando gorda, alguma coisa aconteceu. Não, porque doce não engorda, Deise. Desculpa. Manda para mim esse doce aí que eu quero. Não, comer um doce todo dia por prazer não engorda. Quem engorda é comer o pote todo, né? Verdade. Eu tive alguns momentos, né? Que, como a Giovana está falando, tem vários momentos a gente pensa em desistir, mas o mais profundo, que realmente eu tive vontade, que eu acredito que todas as mulheres empreendedoras que têm um negócio, em um momento que tenta conciliar a sua vida pessoal, enfim, e às vezes não rola, não dá muito certo por algum motivo, foi quando eu me separei. E foi um dos momentos muito desafiantes da minha trajetória como empreendedora e como mulher, né? E aí, uma separação litigiosa, muito desgastante. Foi nesse momento eu tive uma vontade muito grande de deixar tudo e ir para um lugar que eu pudesse ter muita paz de espírito, muita tranquilidade. Eu não deixei, porque eu tinha um sonho, como a Giovana está falando aí, um propósito que me punha naquele caminho ali. E eu venci esse desafio, esse desejo, foi o momento mais ardente, foi o momento que eu mais desejei realmente deixar tudo. E venci, graças a Deus, agarrei no meu sonho, segui em frente e tudo passou. E hoje vem assim uma vontade de desistir, mas é uma marolazinha que vem e vai. Tá tudo... Mas quantos anos já tem? Quantos anos já tem? 21 anos, do primeiro tacho de doces. Uhum. Bacana. E você? Conta, Ruth. Nossa, se for contar de semana passada, até já tive algumas. Às vezes tem alguns que dá como bate, como diz a Mazé, bate essa marola, né? Mas, assim, um ponto que me chamou a atenção foi no início da pandemia, porque fechou, nossas lojas são em shoppings, né? E nós estávamos, meu marido já ficava falando assim um tempo, nossa, a gente precisa entrar no e-commerce, mas para mim, assim, essa vontade nítida de, olha, o que nós vamos fazer, né, foi no início dessa pandemia, porque fecharam todas as lojas de shopping, e foi assim um momento que eu pensei, será que se a gente pegasse, fosse lá para um lugar bem escondidinho, ficar eu e minha família e pronto, né, ficar protegido de tudo isso daí, mas daí, nossa, bateu muito forte, assim, para mim, a questão de, caramba, tá, mas e as minhas 47 colaboradoras, né, o que eu vou fazer com elas? E até então não tinha saído o apoio do governo, foi, assim, algo desesperador mesmo para mim, assim, no início dessa pandemia, e também foi um momento, assim, tá, o que a gente tem que focar?
Aí, né, e você parar nesse momento para você refletir sobre isso é importante, porque ali que vai estar a sua essência, né? Qual que é o propósito que eu busco? O que realmente eu quero com esse negócio que eu estou fazendo? Aí eu parei para pensar assim com meu esposo, falei, não, vamos focar no que importa. E eu lembro que foram assim 17 dias sem ver a luz do sol, que eu fiquei focada mesmo de manhã à noite fazendo o e-commerce acontecer, para a gente começar de surgir de um ponto assim, e foi onde eu pensei, agora sim, eu vou trazer o time agora de volta para, né, porque na pandemia fica todo mundo desorientado, até nós mesmos, né, quem que não ficou, né, com esse alto e baixo, pensando, caramba, o que eu vou fazer agora, né, como que eu reajo a essa situação? Então, esse momento, assim, ter essa inteligência emocional de você sentar e pensar assim, não, peraí, o que realmente eu quero? Da onde, o que eu vou fazer, né? E daí que você começa a pensar, caramba, eu não tenho como fazer, então vamos buscar quem pode me ajudar a fazer isso. E assim, né, eu fui virando esse jogo aos poucos, ainda estou virando, né? Tem muito problema até referente à gestão, em alguns pontos que eu estou vendo que eu preciso melhorar, mas teve, assim, muitos momentos, e eu acho que é nessas dificuldades que a gente enfrenta, eu acho que a Giovana, mas o próprio Daisy, né, que também tem negócio, pode até... é nessas dificuldades que a gente tem aquele desafio de olhar assim, o que é verdadeiramente o essencial para mim, né? O que eu preciso para fazer isso acontecer? E aí que a gente começa a criar a tal da constância, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas deve ter... Engraçado que isso também aconteceu comigo. Quando a pandemia começou, eu fiquei... Normalmente, quando eu tenho um problema grave, eu fico 2 dias em neura. Quando passa, assim, eu acho a solução. Esse problema foi um problema que me deixou 1 semana. 1 semana eu fiquei um pouco tonta, e aí eu falei, não, se eu ficar tonta, a empresa vai parar e aí ninguém vai andar. Eu sou a pessoa que tem que ser mais motivada. E é isso que eu acho que o empreendedor tem que buscar nele e dizer o seguinte, se nós somos a mola mestra da nossa vida e da nossa empresa, e se a gente para de ter de impulsionar toda a cadeia, fraqueja. Então, eu busquei força de onde eu não tinha e foquei na solução e rapidamente a gente conseguiu achar várias estratégias. Então, é isso, a nossa missão é muito maior do que só estar aqui ou vender algo para alguém ou entregar algo para alguém, mas sim é compromisso com os colaboradores da gente, com as pessoas que estão envolvidas, até com o filho de um colaborador que não está diretamente ligado ali, mas está, né? E toda uma cadeia de fornecedores, de clientes que estão ali esperando algo da gente. Então, é isso que me move, que me moveu a transformar a minha vida nessa pandemia. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui, olha, o Marcos está mandando um beijo aqui para a Giovana. Eu avisei a ele, está dizendo aqui, ó, protagonistas e inspiradores. Giovana Donella, junto com o Chieco e Luísa Trajano, são protagonistas e inspiradoras do Brasil. Olha, uma pessoa aqui, Neide Meia, criação de e-commerce em tempo recorde. Isso aí foi tua vida, né, Ruth? Então, agora, assim, voltando para as nossas experiências, o que é que vocês não fariam com a experiência que você tem hoje? O que você não faria, Mazé? Nossa, bom, eu faria quase tudo, né? Mas o que eu não faria seria dar um passo, como eu dei em 2010, que foi abrir uma outra loja, sem muito planejamento, né? Querer avançar mais no varejo, deixar o atacado, e eu não planejei muito. E foi nesse período também que foi, né? A gente está falando de desistência, 2 anos depois eu pensei muito em desistir, mas não era tão forte quanto no início. E aí isso fez com que eu levasse os nossos negócios por um caminho não muito desejado, né? Porque eu perdi o foco. Quando você faz algo muito sem planejar, sem planejamento, você acaba perdendo foco. Eu perdi o foco, junto com o foco, eu perdi muito dinheiro, e foi no momento que falimos, né? Então, assim, eu não faria isso de novo, eu
planejaria, calcularia muito melhor. Eu, enfim, porque realmente isso foi muito danoso naquele momento, mas foi um grande aprendizado, né? Uma grande lição. De tudo aquilo que a gente não faria, a gente percebe ali que a gente tira uma grande lição, um grande aprendizado para não fazer de novo. Giovana, fala um pouquinho para a gente, o que você não faria? Eu não faria nada diferente do que eu fiz. Eu acho que foi tão bom fazer tudo que eu fiz, acho que mesmo nas experiências mais desafiadoras, com as maiores dores que eu tive, dores de empreender, dores de saltar de um cargo para o outro, de ter assumido a primeira presidência com menos de 40 anos e todo mundo achando que às vezes podia não dar certo e deu, ter sido conselheira com menos de 45 anos e tudo tem os seus ônus e bônus, né? E eu acho que inclusive as dores, me fizeram ser a pessoa que eu sou. Então, eu sou muito grata por tudo que aconteceu na minha vida, por tudo que tem acontecido. Então, eu não faria nada diferente, não. Talvez me estressaria menos com tudo, porque acabei que sempre fui uma pessoa muito focada, muito voltada à qualidade dos resultados, então muitas vezes isso estressa muito a gente. Talvez fosse um pouco mais tranquila para não se estressar tanto, mas em termos de fazer, acho que faria tudo igual. Você, Ruth, conta pra gente, fala aí uma coisa. Então, tudo que realmente a gente passa de desafio é algo que vai agregar valor em alguma coisa que nós precisamos agregar, né? Eu acredito, assim, que até os problemas que vêm até a nós é para nos ensinar algo, é para nós fazermos evoluir. Assim, o que eu estou tentando fazer ultimamente, assim, é realmente olhar essa questão da essência, porque é algo que eu simplesmente no começo do nosso caminhar, né, da empresa, eu focava muito no fazer, né, esquecia ou deixava um pouco de lado essa questão de pensar no estratégico, de analisar os números e de manter energia. Às vezes aparece um problema para você, né, e é aquela mesma coisa, assim como você faz na vida pessoal, você tem que fazer na empresa, né? Você tem 2 cachorros e você tem uma briga de cachorros dentro da tua cabeça. Qual desses cachorros vai vencer? Sempre pensar nisso, né? Qual os cachorros que vai? Aquele que eu alimentar mais. Então, nós está em constante vendo isso dentro, ou está presente no seu negócio efetivamente, e analisando isso daí, muitas vezes você está para baixo, né, Deise, como você falou, às vezes você tem vontade de sumir, mas você parar para pensar, caramba, mas se eu desanimar aqui, eu não vou estar inspirando talvez o meu funcionário a fazer o melhor dele. E como que eu quero cobrar de alguém algo se eu não estou fazendo? A mesma questão das vendas, por exemplo, eu lembro que as meninas assim me reclamavam bastante, caramba, mas a gente não tem preparo para vender no WhatsApp, a gente não sabe fazer isso. E eu procurava olhar assim, mas daí eu fiquei pensando, caramba, nem eu sei fazer isso, então eu tenho que me preparar para mostrar o exemplo, aquela liderança, por exemplo, né? Então, tomar essas ações, ver onde é que você está focando a energia, porque tudo caminha junto, não tem como você separar, não, aqui eu sou a mãe, aqui eu sou a empresária, aqui eu sou aquela pessoa que sai subir uma montanha, se divertir, curtir a vida, não tem, é tudo uma pessoa só, né? Então, manter esse nível de energia alto é aí. Vários papéis, né? São isso. A mulher tem isso, ela tem, o homem é um pouco mais fácil. A mulher, ela tem vários papéis e se a gente não tomar cuidado, tem hora que dar um nó, né? Porque você tem que tomar conta do filho, onde ele está, você ao mesmo tempo você tem que responder um funcionário, ao mesmo tempo você tem que falar com o cliente, tem que atender muito bem, ser delicada, educada, magra, ter o cabelo bem arrumado, tá maquiada. É muita função, né? Não, eu acho uma função terrível. Olha, o Caco Pereira está falando aqui, agradeça mais e reclame menos. Gladys Schuyer, é isso, Giovana? Falou, Giovana é muito competente, mulher fantástica. Diana Alverne, boa noite. Gabriel falando, errar não é exatamente o problema, né? O problema é não reagir
e não aprender com o erro. E, de repente, não corrigir tão rápido. O tempo de espera da correção do erro pode ser muito grave, né, Gel? O que você acha? Eu acho que o erro é um componente do desenvolvimento. Eu sempre digo isso, e muitas vezes, quando eu estou falando com as empreendedoras ou com algumas mulheres, eu falo: o que a gente deve fazer para ter sucesso? Eu falei: erre. A gente tem que errar, porque o que a gente não pode é continuar errando no mesmo lugar e na mesma coisa. Mas o erro é muito bom para a gente aprender, para a gente evoluir, para ver. As pessoas que mais executaram sonhos na vida são pessoas que mais erraram. E por que isso? Porque isso nos ajuda a alavancar, ajuda a ir para frente. Eu não acho que o erro seja uma coisa que a gente tenha que fugir, não. E tem que admitir também: olha, não sei fazer, preciso aprender, como é que eu faço? Ah, quebrei a cabeça, tenho que fazer de novo. Não tem problema, só não faz mais da mesma forma. E ainda tem uma coisa, né, Giovana? A gente não tem que ser bom em tudo, né? Para isso, as pessoas têm características, têm informações, a gente tem que se juntar com pessoas que possam agregar. Pelo menos esse é o meu pensamento, eu não sei, mas a Ruth quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Total. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu defeito, e é aquela questão, né? Antes de você tem alguma coisa, uma pendência na mão, antes de você tentar pensar no como, é você tentar pensar assim: ó, quem pode me ajudar a resolver isso? Eu acho que isso é uma postura que todo mundo tem que ter para melhorar. E a questão do fazer, corrigir, e agir de novo e colocar em prática é o que leva, né? Tem aquela famosa frase: antes feito que perfeito, desde que seja bem feito. Eu apliquei muito isso no e-commerce, estou aplicando até hoje. Então, é assim mesmo, né, Mazé? Com certeza, com certeza. A gente se torna muito melhor, acerta muito mais a partir de um erro. Porque se você ficar focando só em acertar, você não tem aprendizados grandes, né? Eu sei que eu errei muito e erro sempre, e como a Giovana falou, não é persistir no erro, não é errar no mesmo momento, né? Repetir aquilo. É você errar, olhar e falar assim: opa, errei aqui, mas o que eu vou fazer de diferente? Caminhar para frente, né? Caminhar com um novo olhar, e aí, com certeza a gente vai tirar muito proveito dos erros, que acontece sempre, inevitável. E a rapidez no conserto do erro, eu acho que eu estou batendo nessa tecla, porque realmente é muito importante. Às vezes a gente está vendo que o negócio não está indo bem, mas não corre para procurar onde está aquela raiz, e aquilo vai permanecendo sempre por muito tempo e vai comendo o dinheiro da empresa e vai trazendo vários malefícios para todo mundo, e isso é fundamental. Viu que está errado, já corre para consertar e achar um plano para resolver aquilo. Vocês enxergam que as mulheres têm a seu favor, são a favor delas como empreendedoras? Que características vocês enxergam que as mulheres têm a seu favor em relação aos homens como empreendedoras? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a capacidade de execução de várias tarefas ao mesmo tempo. A mulher, ela tem essa capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo, e isso, para uma empreendedora, é muito importante. É praticamente, assim, vital, né? Tá pensando no negócio, tá pensando como vender, tá pensando lá no filho, na escola, nisso, naquilo. A gente tem essa capacidade. E para uma empreendedora que está começando um negócio, isso é uma capacidade super importante. Eu acho que essa é uma das melhores. Um diferencial bem grande entre o homem e a mulher, essa capacidade dela resolver várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas o que você acha? Fala aí, contribui, Ruth. Vamos embora, é um debate. Olha, é isso mesmo que a Giovana está falando, essa capacidade que a gente tem de enxergar tudo ao nosso redor, né? De cuidar muito das pessoas, de cuidar do negócio de uma maneira assim. Não que o homem não faça isso, é claro que ele faça, mas como a gente tem essa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de tomar decisões, isso favorece muito. Ainda mais em negócios como o meu, né? Que é muito de intuição, de sensibilidade, de fazer, de criar ali, né? Então, principalmente tudo que é voltado para essa área de gastronomia, ela favorece muito aos nossos negócios, né? A empreendedora que vai para essa área, então essa habilidade que a gente tem, ela só tem a contribuir, e isso é essencial para os nossos negócios.
Ruth, tem alguma coisa a acrescentar? A questão da gente se reinventar todo dia, com certeza, é uma habilidade assim de inerente a qualquer ser humano, né? E a gente focar nisso, como a Giovana falou, a gente consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Mas o nosso foco tem que estar no presente, né? Tem que estar em solucionar isso na hora. É como se fosse aquele joguinho do Mario Bros, né? Que você vai passando as fases. Ah, pronto, bati aqui. Opa, bati aqui, então não, é por cima. Então vamos por cima. Ah, aqui deu certo, então vamos continuar seguindo aqui. Opa, outro entrave, né? Você ir se fazendo isso e as lições que você aprende no dia a dia, eu mesmo tive essa semana assim uma lição grande sobre a gestão, como eu estava falhando assim em olhar os números, né, em cobrar ações da minha equipe, não só o resultado, né, porque para se ter o resultado tem que ter alguma ação. E eu estava focando tanto nos resultados e eu não estava conseguindo enxergar onde é que estava a solução. E isso me chamou a atenção essa semana, que é uma coisa de você estar se reinventando o tempo inteiro, né? De olhar para o que você está, onde que está o foco, o que você está fazendo no momento, né? Para atingir algum objetivo que você queira, algum resultado que você queira. Então, essa sim, eu acho que foi um insight que eu peguei essa semana que fez toda a diferença para eu orientar alguma coisa assim que estava dando errado. Eu não sei se você consegue contribuir com alguma coisa com isso, Giovana, que você tem uma experiência forte nessa questão, né, da gestão. Tem uma pessoa até que pediu para a Giovana falar um pouco sobre... aqui foi muita gente, peraí. Pergunta para a Giovana como a mulher pode lidar com os desafios de gestão e governança corporativa. Gladys. Eu acho que esse é um ponto bem bacana que a Ruth colocou, da gente lidar com uma gestão de forma extremamente sustentável. E quando nós falamos de fazer uma gestão sustentável, é mesmo que a gente seja bem pequenininho, que a gente já institua um processo de governança dentro das companhias. E aí a maioria das pessoas me perguntam, mas como fazer isso? Que essa tal dessa governança aí só é para empresa grande. Não é assim, né? Eu sempre digo que a governança, a única coisa que vai mudar entre a empresa pequena e a empresa grande é a robustez do que você vai colocar. Mas você pode fazer governança numa empresa pequena e numa empresa grande, ou numa empresa média. Por exemplo, a Daisy tem uma empresa de mais de 50 anos, né? E ela tem governança corporativa, a gente instituiu governança lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir sempre de forma a colocar tudo muito separado, né? Separar o que é propriedade, separar o que é família, separar o que é dinheiro da empresa, separar o que é dinheiro meu, e a partir daí estabelecer muito bem as regras do jogo. Se você tem sócios, por exemplo, estabelecer um bom acordo de sócios para já começar a coisa certa. E dentro da estrutura de governança, a gente sempre tem 3 momentos, né, que são fundamentais deixar dentro de toda a gestão. O momento de pensar em estratégia, o momento de monitorar a empresa e o momento de fazer as coisas acontecer. Então, numa empresa pequena, a única diferença vai ser que, na maioria das vezes, é uma única pessoa para fazer tudo isso. Mas ela tem que fazer fóruns diferentes. Ela tem que falar, uma vez por mês, eu vou ficar 4 horas pensando no meu negócio e vou fazer as estratégias dele. Ela não vai pensar em mais nada, não vai pensar em ir para o chão de fábrica, não vai pensar... Porque você vai entrando numa loucura dentro da empresa, quando você vê, você não está pensando em estratégia. Então, é um momento para pensar em estratégia e um momento para você monitorar. O que é esse monitorar? É aquele momento onde você vai olhar para todos os números da empresa, para todos os indicadores de performance e falar, deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa de forma organizada. E aí, o que tiver ruim, você vai solucionar. E, por fim, fazer a gestão do que tem que ser feito. Então, a gente tem que sempre colocar os chapéus diferentes e agir conforme essa demanda de
olhar para o futuro, ao mesmo tempo monitorar o presente. A gente tem que agir como se fosse um Waze. Faz uma rota, tá ali andando, mas qualquer desvio, recalcula a rota e vai embora. Me bateu uma curiosidade aqui. Como é que vocês comemoram as vitórias? Vocês têm algum... Porque isso é muito importante. Eu estou falando isso porque eu era muito complicada para comemorar. Eu recebi um negócio hoje maravilhoso para a empresa. Eu comemorava 5 minutos. Oi, gente, que legal, bacana. Qual o próximo? Né? E eu estou fazendo um trabalho comigo mesma de passar a comemorar. Porque cada vitória da gente, né, ela tem que ser comemorada. E o que vocês estão fazendo? Como é que vocês comemoram isso? Fala aí, Giovana. Eu comemoro sempre com uma boa taça de vinho, é óbvio, né? Mas eu comemoro sempre, sim. Eu acho que a gente tem que comemorar. Eu tenho uma amiga, Simone, que foi diretora minha na Wizard, ela sempre dizia, nem que a comemoração seja com bolacha de água e sal e refrigerante, mas você tem que comemorar, né? Tem que comemorar, tem que sentar todo mundo, o time tem que perceber que aquilo é uma vitória e essa vitória é importante para a gente continuar e todo mundo comemorar junto, tem que comemorar. Você tem algum ritual, Mazé, de comemorar assim? Além da taça de vinho, é sempre em volta da mesa, né? Com a equipe, com os meus filhos. Então, acho que comemoração tem tudo a ver com alimentar o corpo, né, e a alma. Então, quando você está em volta de pessoas que você ama, você alimenta a alma, com uma boa comida, você alimenta o corpo, e isso é um celebrar. Celebrar esses momentos de conquista são muito importantes, porque é como se fosse um afago, né? Tudo aquilo que a gente lutou, que a gente batalhou para conseguir, e aí celebrar nesses momentos com comida e gente, pessoas que a gente ama, é muito importante. É ótimo. Fala, Ruth, e você? Como é que você comemora? Então, eu até lembrei, esses dias a gente teve um caso aqui que a gente fez como se fosse um bazar, que a gente coloca assim, chama muitas pessoas para participar de um evento e faz o evento, e ele é um grande sucesso. E antes sempre a gente tomava uma cervejinha aqui com as meninas, né? E daí eu abri a geladeira e falei, putz, não tem cerveja. Aí eu olhei, tinha uma garrafa de champanhe lá escondida que eu tinha trazido para guardar. Eu falei, mas por que não, né? E a gente comemorou, as meninas ficaram tão felizes, né, de ter aberto a champanhe, se sentiram tão importantes, e aquilo trouxe até mais união. E daí me criou aquele insight, nossa, como é importante a gente fazer, né, trazer esse pertencimento para o time. Olha, time, somos nós, não é, a empresa não é só é todo mundo junto, né? E a questão de você ter um ritual, por exemplo, de manhã, para se centrar, para pensar e ter aquela, assim, poder anotar. Eu tenho um diário, sempre que eu anoto no final da noite as conquistas do dia. Eu tenho um caderno de capa preta também, que as conquistas maiores eu coloco ali. Esse é o dia do troféuzinho, porque você vai criando um hábito de realmente agradecer, né? A gratidão é o que faz a diferença na nossa vida, e com isso você vai gerando uma energia mais positiva ao que está ao seu redor. Isso é muito importante, né? É a questão daquela vida integral sistêmica, né? De você estar comemorando sempre as vitórias, independente, pode ser que tenha tido um dia ruim, poxa, mas você olhar poxa, mas foi legal, o feijão arroz estava bem temperado hoje, né? Por mais ruim que fosse o dia, mas olhar essas pequenas vitórias e nunca repetir. Por exemplo, eu nunca repito o meu agradecimento. Eu tenho 5 agradecimentos por dia que eu escrevo e eu coloco regra para mim mesma. Se eu já agradeci por isso, não, eu vou buscar outra coisa, porque assim abre a visão, né? É isso, a gente tem que realmente lembrar. Eu falo isso, gente, porque é um exercício que eu estou fazendo. A gente entra no campo de batalha para a guerra. Eu fui criada para a guerra. Eu não fui criada assim, eu fui criada para batalhar mesmo. Então, a gente tem tantas conquistas boas, às vezes, poxa, até o café que a gente toma de manhã, que delícia você tomar um café, acordar com calma, tomar um café, aí fazer a tua jornada. Coisa boa, né? O ar que a gente respira, o sol que a gente está vendo lá fora. Então, isso tudo é o momento de celebrar, e as conquistas que a gente tem vêm de toda uma trajetória de vida, de coisas de erros, de acertos, que a gente trouxe e que chegou até aqui.
Tem muita gente, ó, a Norminha, que é da NR Eventos, está aqui falando que está adorando. O Antônio Carlos Fernandes está aqui falando que somos mulheres de valor, e eu me sinto lisonjeada, porque estou aqui com vocês e estou trazendo esse pessoal maravilhoso aqui, sabendo. É isso que a Ruth falou, comemorar com a equipe aflora o pertencimento. É verdade, Ruth. Muito bom. Então, vamos aqui, eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte: quais são os conselhos que você dá para uma mulher, ou um homem, empreendedor ou empreendedora, que esteja no início do seu negócio? Quais são os conselhos que você traz para essa pessoa? Olha, eu não diria que é conselho, mas uma dica fundamental é que você acredite em você, acredite nos seus sonhos, porque quando a gente acredita na gente mesmo, tudo fica mais fácil, né? Tem um propósito, né, que alinhe os seus desejos com o seu propósito, que siga em frente confiante, mas muito confiante, porque tudo é possível quando a gente confia na gente, que a gente tem um sonho, é possível de realizar e sermos felizes. Então, o principal mesmo que eu diria é acreditar em você e seguir em frente bem confiante. E você, Ruth? Fala que a Gel vai ficar para o final. Diga. Bom, eu se fosse para dar um conselho para você que está assistindo aqui, tire um horário para você, 15, meia hora, para você parar. Sabe aquele encontro, o Christian Barbosa fala muito isso, ter aquele encontro com você mesmo, para você definir, primeira coisa, o que você vai fazer de mais importante no dia. Deixar a questão de fazer o que é importante para de manhã, porque é nesse horário que teu cérebro está mais ativo, que você está mais conectado. E deixar os urgentes, você sabe que você vai ter o dia todo para fazer aquilo que é urgente. Deixar isso para em segundo plano, porque a partir do momento que você começa a colocar na sua vida o que é importante, de vir isso primeiro, em primeiro lugar, né, da prioridade para isso, você começa a subir aquelas escadinhas, né? Poxa, eu estou evoluindo, você se sente mais empoderado, e com isso você consegue ir com mais garra para aquilo que você precisa fazer do que é urgente. Então, ter esse momento eu acho que é, assim, primordial para qualquer ser humano. Bom, Giovana, que conselhos ou dicas, né, conforme a Ruth falou, eu acho que é mais legal, porque conselho a gente venderia, né, mas não dá para vender. Eu acho que o que eu mais aprendi ao longo desses 51 anos de vida e mais de 33 já de carreira, é que a gente sempre vai ouvir alguém dizer que a gente não vai conseguir, ou que a gente não é capaz, ou que ainda é muito cedo, ou que é muito tarde. A gente sempre vai ouvir alguma coisa que vai fazer muito ruído para a gente. E eu acho que o que mais a gente precisa fazer é sempre acreditar no que o nosso coração já sabe que a gente tem que fazer, né? Então, que os ruídos possam entrar como o ouvido do lixo, que eu sempre digo, né? Entra por aqui, sai por aqui. Porque se você acreditar que realmente aquilo é o que você tem que fazer, todo o resto é secundário. Então, a gente acreditar, sim, no nosso potencial, acreditar que a gente pode fazer, e se a gente não souber fazer ainda, a gente vai buscar conhecimento para fazer, e a hora que você busca esse conhecimento, você aprimora, você cresce, você sofre também, chora também, mas isso é evolução, e eu acho que ninguém evolui paradinho, quietinho, dando um sorrisinho, né? Todo mundo evolui também com sofrimento, com coisa que às vezes tem que acontecer. Então, acho que o principal é isso, siga o seu coração, porque todo o resto é secundário. Que delícia, gente. Eu quero saber se vocês têm alguma consideração final, algo aí. Vocês já deixaram alguns recados aí bem poderosos, né? Que eu acho que acrescentou bastante para quem está assistindo a gente. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo disponibilizado, tá? Por vocês estarem aqui, que são mulheres guerreiras que eu sei, que estão acostumadas na batalha, que lutam por um Brasil melhor, para as mulheres também estarem à frente dos seus negócios, com tudo que a gente passa no dia a dia, com pandemia, sem pandemia. Eu queria que vocês deixassem um recado breve. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente também, mandar um beijão para todo mundo, agradecer. Não tem como a gente ver aqui, é um pouco complicado, a gente fica focado na conversa, não tem como saber direito, mas, assim, muito bom ter vocês aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. E
Considerações finais. Quem vai começar? Ruth? Bom, o que eu teria a dizer para você, para mim, para todas aí que estão, primeiro agradecer a esse time aí maravilhoso, que já anotei vários insights aqui para aplicar ligeiro, né, na empresa, mas, assim, o conselho que eu dou, assim, para você que está assistindo, não se preocupe se você vai errar, né, tente não ouvir esses ruídos ou aquelas crenças limitadoras que ficam, às vezes, buzinando no teu ouvido. Ai, será que vai dar certo? Gente, nós não somos árvore, né? Mesmo a árvore, quando ela tem o tempo de vida dela, né? Se ela não cresce, se ela não está crescendo, ela está morrendo, né? Então, até a árvore tem uma lição para dar para a gente, mas você está aí, não se preocupe e se joga no que você tem que se jogar. Se você está inseguro em fazer isso, faça mesmo assim inseguro, porque é caminhando, é errando, é fazendo que você vai crescer, que você vai evoluir, que você vai melhorar. E quando você olhar para trás, você vai ver que esses erros, eles terão te edificado ainda mais. Eu acho que esse é o conselho que eu dou, assim, para você, assim, tirar o viés da incapacidade e mandar ver no que você precisa fazer. Giovana? A minha consideração final, acho que é, basicamente, a gente não desistir. Não desistir de nada daquilo que você acredita e daquilo que você tem a capacidade de executar. Em primeiro lugar, pensa, vai dar certo, e faz. Mas Obrigada, Deise. Obrigada a vocês todos que estão aqui nos assistindo, né? As meninas que estão aqui, a Ruth, a Giovana. Foi maravilhoso esse encontro. E eu diria isso que é assim, para você acreditar em você, acreditar nos seus sonhos, não ficar esperando muito a hora certa para fazer, faz com que tem, né? Porque às vezes a gente fica esperando, quando eu tiver isso, quando eu, né, casar, quando eu tiver um trabalho bom. Gente, dá para mudar a vida da gente em qualquer lugar que você estiver no mundo com uma coisa simples. Apenas comece. Comece, acredite em você e ó, vai em frente. Eu vou terminar complementando o que vocês falaram, que é o seguinte: cerque-se de pessoas que têm os mesmos valores que você. Isso é fundamental para o sucesso. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas com pessoas também que não têm os mesmos valores que a gente, com certeza a gente vai chegar, mas um caminho um pouco mais longo. Então, essa é a dica que eu dou, que é da minha vida, da gente se cercar exatamente com pessoas que têm os nossos valores. Então, gente, olha, um beijo. Eu queria agradecer Neida, Diana, o Caco, que tem uma agência de publicidade lá em Floripa, está aqui falando com a gente, Marcos do G10, Gabriel, Antônio Carlos Rosa, Gladys, a Norma da NR Eventos, todo mundo que comentou. Gente, é muito gostoso estar com essa interação. A Adriana Médici, que foi minha colaboradora há anos, que eu sou apaixonada por ela, Neida. Então, assim, tem mais gente aqui que o Gabriel está mandando, ó. Ruth, preciso ouvir isso. Não que não acredite, mas agora você fez muita diferença. Eu vou me reciclar, obrigada, viu? Norminha que mandou para você. A Norma é uma poderosa da área de eventos aqui no Rio de Janeiro, faz eventos grandes, está passando por alguns desafios nessa área agora, mas está se reinventando, fazendo eventos online, fazendo treinamentos. E é isso, a nossa vida é essa, e vamos para frente, vamos ser melhores cada dia do que a gente já é. Meninas, muito obrigada, tá? Continue aí. Obrigada.